Novamente, boa noite a todos. Como de praxe, a gente cumprimenta geralmente o reitor, o coordenador do curso, que é a professora Ana Zorato, tudo na pessoa da professora Camila, a quem a gente rende as nossas homenagens. Boas férias. Obrigada, igualmente. Vocês, boas tardes. Foi excelente a apresentação, pena que não vai poder ficar. Enfim, o nosso trabalho, o título dele é Projeto de Coleta Seletiva para a Sala de Aula do Graduado da Unidade Barra Funda. Os membros do grupo são esses que estão na tela, e quem vai apresentar o trabalho vai ser eu, o Robson, o Luiz Renato e o Ian. Pois bem, nós vamos iniciar o trabalho com uma pequena evolução histórica. Incrivelmente, o Homo sapiens, o ser humano, ele conviveu com outras espécies humanas. Então nós temos o Homo neandertal e outras espécies que eles conviveram no mesmo período histórico. Assim, o que fez com que o Homo sapiens se destacasse em relação aos demais tipos de seres humanos? Talvez a sua forma de pensar. O Homo sapiens, ele tinha a capacidade de criar um pouco maior que os demais e de congregar grupos. Então, na tela, nós temos esse daqui é o Homo neandertal e essa daqui é a nossa querida Lucy. Pelos cientistas, ela foi descrita como a primeira Homo sapiens que existiu na face da Terra. Ocorre que o ser humano, essencialmente, ele começou como um coletor, onde ele coletava o que estava à sua disposição, depois ele se tornou caçador e, por fim, ele se tornou um pequeno agropecuário. Isso ocorreu no período neolítico, e nesse período o homem passou, ou melhor, ao conviver em grupos, o problema do resíduo humano passou a ser problema, porque ele deixou de ser nômade, ou seja, quando um lugar não estava bom, ele ia para outro, e ele passou a permanecer sempre no mesmo lugar. Então os resíduos humanos, como fezes, dejetos e tudo mais, passou a ser encarado como um problema. Só que o Homo sapiens, dentro da sua capacidade intelectual e a capacidade de aprender, ele começou a gerenciar esse lixo, esses resíduos humanos, de uma forma diferente ao longo de sua história. Então, por exemplo, nós temos em textos sagrados, como por exemplo a Bíblia, menções sobre o tratamento desse lixo. Eu citei a Bíblia, que é um dos livros mais famosos aqui no Ocidente, e nós temos essa passagem de Deuteronômio, que diz assim: haverá fora do acampamento um lugar retirado, onde poderás dirigir. Terás contigo em tuas bagagens uma pá, que te servirá para abrir um buraco onde fores a parte, e partindo cobrirá as terras com seus excrementos. Porque o Senhor, teu Deus, anda pelo meio do acampamento, para proteger-te dos seus inimigos. O teu acampamento deverá ser santo. Não aconteça que, à vista de alguma coisa chocante, o Senhor se desvie de ti. Já pensou, você está no acampamento lá, com seus irmãos, de repente vai o Senhor para te ver pisando cocô? Sabe? Então é bom deixar o local onde você reside, o local onde você habita, saudável. Só que, atualmente, a sociedade avançou. Nós não precisamos mais, ou melhor, os livros religiosos, eles não têm uma eficácia de lei cogente para as pessoas, para os habitantes. Nós vivemos em um Estado democrático de direito, onde tudo é definido pela lei. Então nós temos, em nível nacional, uma carta maior, uma lei maior, que a gente chama de Constituição, e a Constituição, ela foi promulgada em 88, esse é o nosso saudoso Ulisses Guimarães, e em nível supranacional nós temos a ONU, que é uma entidade, é um órgão internacional que organiza a COP. Muito provavelmente vocês já ouviram falar que é como Conferência do Clima. É um órgão supremo da ONU que veste sobre mudança do clima quase todo ano. É um evento periódico muito importante. E em nível nacional,
nós temos a seguinte disposição na Constituição Federal, é no artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as gerações presentes e futuras. De forma infraconstitucional, nós temos a Lei 12.305, que ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E, incrivelmente, essa lei, ela previu o encerramento dos lixões a partir de 2014. Então, de 2014 para cá, houveram várias leis prorrogando esse prazo, o que é um absurdo. Então, ainda hoje, nós encontramos lixões no Brasil, o que é um problema muito grave. Muito embora nós tenhamos um arcabouço jurídico que dita diversas normas, as quais devemos, em tese, observar, essas normas me lembram, eu estava vendo um livro chamado Alice no País das Maravilhas. E nesse livro eu me deparei com um poema bastante interessante, que é esse que está transcrito em parte. É mais ou menos assim. Jaguadarte, era priluz, as leminosas touvas, ousaram e reviam os gramívoros. Estavam miniscas quintorosas, e momolinatos davam grilvos. O que isso quer dizer? Absolutamente nada. E onde eu quero chegar com isso? Não basta nós termos leis belíssimas se nós não fizermos a nossa parte. Só que como nós vamos fazer a nossa parte? A partir da conscientização. É a nossa conduta que vai dizer como a nossa sociedade vai caminhar. E, infelizmente, no âmbito da universidade, aqui, cada um à sua maneira será ponto de referência no seu núcleo de convívio. Olha, aquele fulano ele fez faculdade de engenharia, olha, ele sabe cálculo, ele sabe filosofia, ele sabe física. Então sempre, a partir do momento que a gente entra na universidade, nós somos ponto de referência. E além disso, nós ensinamos pelo exemplo. Só que não basta nós termos isso em mente, nos vangloriarmos desses fatos e as nossas lixeiras andarem assim. Não basta a gente aprender a teoria e a Uninove não ter um sistema de tratamento de seus resíduos. Porque grande parte dos resíduos que nós produzimos são resíduos recicláveis e fonte de economia, fonte de renda para muita gente. Então, a partir desse momento, nós vamos falar sobre os processos pelos quais nós nos propusemos a dimensionar o sistema de tratamento de lixo da Uninove. Boa noite a todos, espero que essa palestra tenha sido proveitosa a todos. Meus professores, obrigado por ter nos apoiado, por ter nos fortalecido na caminhada do semestre. Para a gente foi de suma importância. Vamos lá, o nosso grupo, por sua vez, solicitou alguns dados da nossa coordenação, nossa secretaria, e não fomos atendidos com os dados que necessitávamos. Então aí a gente resolveu colocar a mão na massa, fomos de andar em andar, todas as salas, montamos todos os computadores e diante disso a gente adotou, né? E aí, dois alunos por computador, aí fomos feitos um estudo, né? Onde a gente tirou a base do nosso trabalho. Isso eram 187 salas, com 3 pavimentos, e 2 alunos por computador, eram cerca de 59 computadores, e 2.904 alunos no total no prédio A. Levando em consideração que nós temos uma produção de resíduo sólido estimada em 205 litros no período noturno, dividido por 187 salas, dá uma média de 18 litros sala por dia. Agora passa para o meu amigo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos ver aqui um pouquinho dos números aqui que a gente encontrou aqui. A gente tem aqui os alunos por andares, de 1 a 13 aqui, a quantidade de alunos por andares, a quantidade de salas por andares, os alunos por sala, as lixeiras existentes
cada sala. Os resíduos por sala, a gente bota volta não sei se alguns de vocês viram, a gente, para fazer o levantamento, a gente trouxe uma balança, usamos a nossa sala como referência nos dias mais lotados, com a ajuda da professora, e a gente pesou, chegamos a durante 3 dias a gente fez a pesagem do resíduo que gerou na nossa sala, a gente chegou numa média de 5,7 gramas por aluno. A gente chegou com a quantidade de alunos que a gente tem por sala, que foi a média que a gente fez no levantamento, e o peso que a gente achou, a gente chegou aqui na quantidade de resíduo por sala. E devido a esse número pequeno, a 0,425 gramas, o peso baixo, a gente transformou por volume, que o nosso resíduo ele é leve, porém ele tem um grande volume. A gente chegou aqui no resíduos por sala em litros. A gente tem aqui por andar, por sala. Chegamos a uma média de 18. Volta mais um. A gente chegou a uma média de 18 litros por sala. A gente considerou 30% do lixo do resíduo orgânico e 70% do reciclável. Aqui tem alguns números aqui que a quantidade por andar, a quantidade de orgânico e a quantidade de reciclável. Passa. As lixeiras de 12 litros existentes hoje nas salas, a gente chegou à conclusão que elas não atendem às nossas necessidades. São na média de 18 litros que a gente precisava. Mobilização e capacitação. Muito bem, a partir do momento que a gente descobriu que fisicamente as lixeiras não dão conta, nós percebemos que o problema é muito maior do que meramente dimensionar. Há necessidade de mobilizar e capacitar todos que estão presentes. Então nós propomos um plano de ação. Todos nós conhecemos essa tela aqui, que é onde nós entramos nas aulas online. A Uninove ela dispõe de uma ferramenta poderosíssima que atende a todos e obriga a todos a acessarem, que é o portal do aluno. Então nós propomos o seguinte: dentro do portal do aluno é possível a Uninove ter a possibilidade de enviar recados. Então nós propomos um banner como esse e noticiando a semana a semana da reciclagem. Ela estaria incluída no calendário de aula e considerando a diversidade de cursos ao longo da faculdade, esse problema da reciclagem, o problema dos resíduos, poderá ser tratado de diversas formas. Por exemplo, no curso de Direito, uma análise das leis e propositura de novos dispositivos legais. Na área da engenharia, soluções no sentido de transporte, de reciclagem e com relação às ciências dos materiais. E outras áreas também que produzem equipamentos, produzem resíduos, também poderiam abarcar essa matéria, esse assunto, como se fosse uma semana. Essa semana, segundo a nossa sugestão, ela contemplaria palestras, debates e concursos de monografia, onde você poderia ganhar, sei lá, 1, 2 ou 3 mensalidades se a sua monografia fosse lida. A universidade não tem o dever só de passar informação, ela deve passar formação. A formação é onde o aluno se torna uma pessoa melhor para si e para a sociedade. Então, dentro da universidade, ela pode criar, ela tem dentro dela a interdisciplinaridade. O que é isso? Você vai tratar o mesmo tema sobre vários enfoques, porque ela possui diversos cursos. Ela possui, dentro desses cursos, a
amparo técnico, ou seja, cada aluno é um universo, cada um de nós temos conhecimento em nossas áreas, em nosso curso, então nós podemos fazer parcerias. E além disso, ela é um instrumento, é o local apto para pesquisa científica. Em toda a faculdade há um negócio chamado iniciação científica. Então, poderia-se criar um grupo permanente de iniciação científica debruçado sobre esse tema, que é o problema dos resíduos humanos. Então, essa é a nossa proposta com relação a conscientizar os alunos. Só que, além disso, eu volto um pouco atrás dizendo que o problema do lixo permanece e ele precisa ser resolvido. E como que se resolve? Além da conscientização, a conduta individual de cada um. Mas para que você tenha a conduta, deve-se ter um lugar para você jogar o lixo. Você deve estar lá escrito, a lixeira, isso é reciclável, a lixeira, isso é orgânica. Então, nós estimamos, com base nos cálculos que nós fizemos de dimensionamento, o valor que a Uninove, para esse prédio inteiro, iria gastar para colocar as lixeiras de forma correta, e não aquelas pequenas que nós estamos vendo ali. Então, o orçamento, o menor orçamento é de R$ 27.021. Considerando que seja R$ 30.000, ok? Não é um valor alto, considerando o tamanho do prédio e as outras despesas e o benefício, porque o lixo reciclado, ele alto se paga, porque você pode vender esse lixo. Pois bem, eu estou tentando falar rápido, não é muito meu comum, mas o tempo é um fator fundamental, já temos apenas 3 minutos. Então vamos lá. Ao longo desse trabalho, voltamos na conclusão. Nós identificamos um problema, cogitamos possíveis soluções, quais sejam. A nossa solução ela começa pela conscientização individual de cada um dos alunos e a conscientização dos colaboradores. E por trás de toda essa conscientização, você tem que ter os meios próprios para que você possa exercer atos de acordo com a sua consciência, ou seja, jogar o seu lixinho no local correto e ter a certeza de que a Uninove ela vai tratar esse lixo e encaminhá-lo conforme manda a própria lei, as próprias normas e a nossa própria consciência, porque um prédio desse tamanho, com fluxo de alunos e colaboradores, ela obrigatoriamente, por tratar-se de uma universidade, ela deveria ter esse cuidado. Em diversos momentos, como o Renato foi, o Alisson foi na secretaria, perguntar a quantidade de alunos, quantidade de sala, quantidade de computadores, nós não fomos atendidos, ainda que houvéssemos declarado as nossas intenções, quais sejam, criar um sistema de dimensionamento de lixo, de resíduos para reciclagem do prédio A. Ou seja, aproveitaria a universidade o nosso trabalho. Mas isso nos foi negado. O que é lamentável, porque qual a função da universidade? É só passar ensino? Só passar conhecimento técnico? Não. Por melhor que o professor seja, os livros em geral, você pega 2, 3 livros, com dedicação e esforço, você consegue abarcar um amplo volume de conhecimento. Só que, graças a Deus aqui na Uninove, assim como a nossa professora Camila, eles ensinam pelo exemplo, pela dedicação. Entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que a conscientização deve começar de cima, que é a partir da Uninove, instruindo os seus alunos, criando essa semana, que é relevantíssima e pertine à maioria dos cursos, e dentro dessa semana, o curso de monografia, trabalhos, palestras nas mais diversas áreas. E ela possui a ferramenta fundamental pós-pandemia, que é o sistema online. Você tem como, ao logar, aparecer uma tela gigante no seu computador dizendo: entraremos na semana da reciclagem, entraremos concurso de monografia, palestra de autoridades, de pessoas excluídas em determinadas áreas, nas mais diversas áreas. Para nós da engenharia, seria muito útil uma palestra da área de direito, uma palestra de outra área qualquer que tivesse sobre o assunto. Por quê? Hoje o profissional, penso que existem diversos profissionais qualificados no mercado de trabalho, mas o que vai fazer com que isso destaque
é a interdisciplinaridade, ou seja, é a capacidade de você conhecer diversas coisas e navegar pelos ramos da ciência humana. Por isso que estamos em uma universidade com diversos andares e diversos cursos. Tenho mais 2 minutos, só para concluir, sem penalidade de nota, segundo o combinado. Então, esse é o pesar, infelizmente, terminando esse trabalho com um pesar, mas com a esperança de que pelo menos uma fagulha dessa conscientização ilumine a mente de todos, pelo menos a mim, que eu nunca havia confrontado esse tema, vai fazer com que eu veja a questão da reciclagem, do lixo, dos resíduos urbanos, utilizando de forma diferente. E além do mais, semana passada, se eu não me engano, foi uma semana de conscientização ambiental com relação ao lixo. E a Uninove não falou nada. Eu insisto na Uninove porque eu penso que esse é o papel da universidade, formar cidadãos melhores. Não basta você ser um engenheiro se você não tiver consciência ambiental. Porque a engenharia, qual que é a matéria-prima da engenharia? O gerenciamento dos recursos da natureza. Então, para você gerenciar a natureza, você tem que ter respeito a ela. E não tem, no atual momento, maior sentido de respeito que você reaproveitar os recursos naturais. Então, é por isso que eu entendo que esse talvez tenha sido o melhor e mais importante trabalho que eu já fiz no âmbito da universidade. E esse é o nosso trabalho. Me perdoe se eu me alonguei, mas conforme o esperado, eu ocupei os 20 minutos. Obrigado.